Olá, seres iluminados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. E hoje vamos iniciar um novo capítulo sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Bom, muitos se perguntam sobre a história do Brasil e normalmente a resposta que nós temos é aquela em que os portugueses chegavam aqui e ficavam amigos dos índios e tornaram o Brasil que ele é hoje. Bom, mas a história vai um pouco além disso. É preciso que a gente pense o território antes mesmo de 1500, antes da chegada dos portugueses. Então, quando nós perguntamos a algumas pessoas como era esse território antes de 1500, as pessoas normalmente respondem que aqui existiam os índios. Bom, isso é uma verdade. Os índios faziam parte desse território, tinham sua cultura e a sua forma de sociedade dividida, onde cada um tinha sua função. Mas é preciso pensar também que antes dessas sociedades indígenas existirem, nós tínhamos os primeiros habitantes do Brasil. Sim, os primeiros habitantes do Brasil, segundo os pesquisadores, chegaram por volta de 13.000 anos atrás. Eles tinham um modo de vida nômade e eles tinham essa cultura de não se fixarem nos lugares, assim como já estudamos também alguns povos do período paleolítico. Então, essa cultura de não pertencer a um único território não deixou com que eles fizessem um ritual que nós já conhecemos como o sepultamento dos corpos, e isso dificultou um pouco esses vestígios. Então, eles não deixaram muitos vestígios para que os pesquisadores pudessem encontrar muitas coisas. Os fósseis e as pinturas são principais fontes de comprovações que esses povos existiram aqui no Brasil antes da cultura indígena. E a migração de outros povos é que formou a cultura indígena que a gente conhece. Então, outros povos foram chegando de outros lugares e aí que foi se formando sim a cultura indígena aqui no Brasil. A primeira brasileira. A Peter Loud encontrou então em Lagoa Santa, em Minas Gerais, um sítio arqueológico muito rico em vestígios. Como a gente já estudou, eram poucos vestígios porque eles não tinham costume de enterrar os mortos. Então, com o tempo, esse corpo e esse fóssil ia se deteriorando, né? E aí não restava mais nada. Mas, tempos depois, os pesquisadores encontraram nesse sítio arqueológico de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, o crânio mais antigo já registrado na América do Sul. Isso. Atualmente ele fica localizado no museu lá no Rio de Janeiro e o fóssil era de uma mulher que foi batizada como Luzia e estima-se que a Luzia viveu há cerca de 11.000 anos atrás. Então é o fóssil mais antigo já encontrado na América do Sul. As pinturas rupestres encontradas no Brasil. Como eu disse para vocês, uma das principais fontes de comprovação que esses povos existiram aqui no Brasil são as pinturas rupestres. No Brasil são encontradas diversas manifestações de arte rupestres. O Brasil é muito rico, é um dos mais ricos do mundo em relação a pinturas rupestres no nosso território, tá? Um dos parques mais visitados é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí e é reconhecido pela Unesco, que é uma organização que defende e toma conta de alguns patrimônios culturais, educacionais e científicos. E nesse parque foram encontradas milhares de pinturas rupestres. Eu trouxe aqui para vocês duas fotos. Eu confesso que quando eu estava estudando, eu conheci essa foto no meu livro didático. Já tem muito tempo, não tem não, que eu sou nova. Mas trouxe para vocês verem algumas das pinturas rupestres e parte desse parque nacional. Bom, a nossa aula de história termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Brasil antes de 1500. E eu deixo para vocês algumas atividades das páginas 70, 71, 72, 74 e 75. Ah, tia, mas por que tem um asterisco na página 74? É o seguinte, como eu deixei para vocês alguma atividade de arte, lembra que eu pedi para fazer algumas pinturas rupestres? É exatamente isso que a página 74 vai pedir. Então, eu tornei essa atividade interdisciplinar, arte e história. Então, eu quero que vocês coloquem só um ok ali como feito, tá?
que valeu como as 2 aulas, ok? Combinado? Não esqueçam de fazer as páginas e bom estudo para vocês. Até mais!